Ô, gente, esse PET 4, ele começa com uma ideia que a gente já sabe, que é a ideia da fração. O que é a fração? É uma outra maneira de representar um número. Normalmente, essa representação de número é um número fracionário, é um número que tem casas depois da vírgula se você resolve a divisão. Então, quando a gente escreve na forma de fração, a gente escreve um barrinha o outro. Às vezes a gente escreve assim também. Então, ó, 3/4, 3/4, depende como que tem espaço no seu caderno, como o professor está digitando, mas representa a mesma coisa. E o que é isso? Esse 3/4 são 3/4. Normalmente a gente lê em partes, são 3 partes em 4, né? Então a parte de cima a gente chama de numerador e a parte de baixo a gente chama de denominador. Lembrando que o denominador tem sempre que ser diferente de zero. Você não pode colocar zero na parte de baixo, você não pode colocar zero no denominador, ok? Então as representações, as frações são a representação de um número, ok? E aí eu vou contar a novidade para vocês, que a gente vai falar de um outro conjunto de números. Esse outro conjunto de números é o conjunto dos números racionais. São os números que eu consigo escrever na forma de fração, ok? Então, já vai acostumando o ouvidinho ao nome racional. Então, a gente viu o conjunto dos números naturais e agora a gente vai ver o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais será o conjunto dos números que eu consigo escrever na forma de fração. Então, vamos primeiro pensar um pouquinho, viajar um pouquinho em cima das frações. Quando eu pego um bolo e divido em duas partes, e quando normalmente o professor colore, ou risca, ou tem várias maneiras, depende do livro, de representar essa parte que a gente pegou. Então, eu peguei uma parte quando eu dividi o inteiro em duas partes. Então, aqui, ó, uma parte em duas. Eu peguei uma parte quando eu dividi o inteiro em duas partes. Aqui eu já peguei um círculo, ou uma pizza, ou alguma coisa no formato redondo e dividi em 3 partes. E eu colori duas. Então, são duas partes coloridas em 3 partes. Aqui eu já dividi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8. Foi a divisão em 8. E agora eu colori 1, 2, 3, 4. Tá vendo que eu posso colorir aleatoriamente? Eu não preciso colorir um do lado do outro. Agora, eu peguei um quadrado e dividi em 1, 2, 3, 4 partes. E agora eu colori 1, 2, 3. Então, são 3 partes em 4. Agora, gente, olha só. Eu peguei dois inteiros. Então, eu peguei aqui 1, 2, 3, 4. O primeiro inteiro eu dividi em 4 e o segundo inteiro eu também dividi em 4. E quantas partes eu colori? Quantas partes eu colori? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu dividi em 4 partes, mas aqui eu colori em 5. E isso pode acontecer sim. Pode acontecer de eu colorir mais partes do que tem em um inteiro, ok? Então, o que a gente aprendeu aqui? O número de cima chama numerador, o número de baixo chama denominador. Normalmente, a gente pega um inteiro e divide em algumas partes. E essas partes que a gente dividiu é a parte de baixo. Quando a gente colore e coloca esse número em cima. Então, aqui, ó, peguei uma parte de 2. Peguei 2 partes de 3. Peguei 4 partes de 8. Peguei 3 partes de 4. Aqui eu peguei 5 partes, mas eu tinha dividido o meu inteiro. Em 4 partes. Então, as divisões, a parte de baixo é a quantidade de vezes que você dividiu.
E a parte de cima são quantos pedaços você pegou. Então, você pegou 5 pedaços quando você dividiu em 4. Ok?